Estamos iniciando a nossa sexta aula e como passa rápido o tempo, né? Parece que foi ontem que nós começamos esse módulo e nós já estamos aí caminhando para 80%, 60%, 80% aí do módulo já. E como é maravilhoso a gente saber como Deus tem também agido nas nossas vidas, né? Hoje, o tema da nossa aula, a gente vai iniciar, de fato, o nosso sexto estudo e a gente vai falar um pouquinho sobre... nós vamos falar sobre andar em obediência, o tema do nosso estudo hoje. Caminhando ou andando em obediência com o Senhor Jesus. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre santificação. E a gente tem o versículo, como versículo-chave os versículos 12 e 13 do capítulo 2 do livro de Filipenses, que diz assim: Amados, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ok? Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele mostrou aos seus discípulos o alvo do discipulado. Jesus ensinou aqueles discípulos a obedecerem todas as coisas que Jesus o havia ordenado. Lá em Marcos 16, Jesus diz, né, melhor, Mateus 28, 20, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, depois de ele dar ali, junto com a grande comissão, a ordem de fazer discípulos, de batizar esses discípulos de todas as nações. Jesus também ordena que ensine as coisas que ele havia ordenado. Anos depois, o apóstolo Paulo, ele falou mais especificamente sobre o alvo do seu ministério, quando ele fala lá em Romanos capítulo 14, que o ministério de Paulo era para levar os discípulos, os seguidores do Senhor Jesus, a uma vida de obediência por fé. Isso ele vai falar entre todos os gentios, e ele também afirmou que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 14, no versículo 23. Irmãos, isso mostra que uma vida de obediência a Deus, ela não é apenas definir o que um discípulo ou um seguidor de Jesus pode ou não pode fazer e viver uma vida dentro desses limites. Na verdade, uma vida de obediência a Deus, ela vai muito além dessas pequenas coisas. Nós não queremos transmitir para as pessoas simplesmente uma cultura, uma ética cristã, para que esses seguidores de Jesus vivam dentro desses padrões como viviam os judeus no Antigo Testamento, nas exigências da lei. O nosso alvo é levar as pessoas a viverem em conformidade com os princípios bíblicos pela fé. É muito fácil providenciar uma lista de coisas que são proibidas para as pessoas fazer ou que são permitidas, mas isso não faria com que as pessoas obedecessem a Deus pela fé. Seguir uma ética cristã, obedecer a regras impostas, praticamente forçando as pessoas a viverem dessa maneira, não seria uma obediência própria, mas sim um legalismo. O livro de Gálatas, ele descreve essa santificação pelas obras como um outro evangelho, não o evangelho que Jesus e os apóstolos escreveram.
que Jesus permitiu que os apóstolos escrevessem e inspirou-os pelo seu Espírito. Né? Nós desejamos também que a obediência seja o fruto da nossa fé, o fruto do nosso amor e o fruto da nossa adoração. Quando nós concentramos em regras ou normas essa obediência, nós começamos a confiar na nossa própria força. E nós começamos também a enxergar que nós não somos capazes de obedecer, de viver exatamente como Deus quer, porque a nossa humanidade nos leva a falhar quando tentamos por nós mesmos, pelas nossas capacidades, pelas nossas próprias forças. O resultado que acontece geralmente é orgulho religioso e depois derrotas e hipocrisia. Isto é o peso religioso que deixa as pessoas oprimidas pela religião. E Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 9, capítulo 11, Atos 15 também menciona. Por outro lado, a obediência como fruto do amor e fé, ela não será um peso na vida do seguidor de Jesus. Pelo contrário, ela vai produzir na vida do seguidor alegria e paz, simplesmente por obedecerem a palavra de Deus. Interessante isso, né? Todos nós temos sequelas da nossa vida passada que elas precisam ser tratadas. Apesar de sermos nova criatura, conforme a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas antigas passaram e tudo se fez novo, apesar de sermos novas pessoas em Cristo Jesus e desejarmos viver as nossas vidas para Ele, os nossos velhos hábitos, eles não morrem com facilidade. As tentações, elas continuam na nossa vida. A Bíblia diz que o pecado, ele tenazmente nos assedia. Em outras palavras, constantemente, durante todo o tempo na nossa vida, o pecado nos assedia, querendo nos derrubar. Então, o nosso alvo, o alvo da nossa adoração, o alvo da nossa vida como seguidor de Jesus, é mortificar as ações da carne pela ação do Espírito Santo na nossa vida, e não pela nossa própria força ou pela nossa própria capacidade. E isso é um processo que em algumas pessoas demora mais, outras menos, e em outras será um processo que vai durar a sua vida inteira. Visto como nós estudamos na outra aula, o mundo, seus prazeres e os seus pecados estão constantemente mudando para fazer com que as pessoas aceitem da forma mais amigável possível as coisas impostas ali, contrariando o desejo de Deus. Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida para nos fortalecer interiormente, e para isso nós dependemos da oração, de apoio e de conselhos também dos nossos irmãos em Cristo. Amém? Então, irmãos, esse estudo agora tem como um dos alvos ajudar o discípulo a estar cada vez mais perto de Jesus nessa caminhada, ou ajudar a andar com Jesus. Amém? Então, o propósito desse nosso estudo de hoje é afirmar de novo a nossa posição como santos perante Deus. Em segundo lugar, o propósito desse nosso estudo também é explicar por que o pecado ainda existe na vida do seguidor de Jesus. E em terceiro lugar, ajudar a pessoa a ter vitória sobre o pecado e não se entregar para ele. A semente desse nosso estudo diz assim: a obediência é quando escolhemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. O resultado disto é que o poder do Espírito Santo nos fortalecerá para cumprirmos o que ele nos manda.
Nosso versículo-chave eu já mencionei aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 2, 12 e 13. E eu vou ler de novo ele para que vocês entendam. Olha o que diz o texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, olhem bem, a marca da obediência é quando a pessoa que tem autoridade espiritual sobre a sua vida, elas estão onde? Ou ela está? O verdadeiro obediente, ele faz quando as pessoas que têm autoridade espiritual sobre a sua vida estão, conforme o texto, ausentes. Deus age em nossos desejos e vontades para nos tornar obedientes, para obedecermos o Senhor. E ainda, Deus também nos ajuda a realizar o que Ele nos manda. Quem não está se encontrando aí na apostila, nós estamos na página 63 agora. Irmãos, quando nós amamos uma pessoa profundamente, geralmente nós fazemos de tudo para agradar essa pessoa, para ver essa pessoa bem, para ver essa pessoa feliz. Nada nos deixa mais felizes e satisfeitos do que agradar a pessoa que nós amamos. Eu já vi alguém dizer que, e o próprio Paulo diz lá em Coríntios, que o amor não busca os seus próprios interesses, mas o do outro. Pelo fato de que a nossa intimidade está em Deus, devemos estar satisfeitos em agradar ao Senhor e amá-lo. Nada nos dará mais prazer na vida do que fazer aquilo que deixa o Senhor satisfeito. O que mais agrada ao Senhor são as atitudes, pensamentos e ações que são coerentes com o caráter dele. Deus se alegra quando vê o seu caráter em nossas vidas. Por outro lado, uma das maiores frustrações na vida de uma pessoa que segue Jesus é o pecado em sua vida. Nós queremos servir a Deus e obedecê-lo da forma mais santa possível. Mas pensamos que a nossa vida é muito fraca em comparação com o que realmente gostaríamos que fosse. E já que pecamos, começamos a duvidar do fato de que Jesus entrou em nossas vidas. Com certeza, alguns de vocês que me ouvem já devem ter se sentido dessa forma. Falhar em alguma situação e muitas vezes se questionar, será que de fato eu nasci de novo? Será que de fato o Espírito Santo de Deus habita a minha vida? E se o Espírito Santo de Deus habita em mim, por que eu ainda peco? Por que eu ainda entristeço o coração de Deus, mesmo não querendo fazer isso? Duas perguntas. Eu gostaria muito que vocês respondessem. Primeira, você se preocupava com os pecados da sua vida antes de conhecer a Jesus Cristo? Sim ou não? Não. Sim. Não. Alguns sim, outros não, né? Geralmente, quando nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós não nos preocupamos com pecados, né? A gente vive uma vida dissoluta. A gente vive uma vida largada, sem se preocupar com as consequências ou até mesmo com o pecado praticado. Agora, depois que você entrou em um relacionamento com Jesus, você notou alguma diferença em relação a esse assunto? Sim. Sim, né? Com certeza. Agora o pecado nos incomoda. Agora o pecado nos preocupa. As mínimas coisas, os mínimos detalhes, muitas vezes, né, já conversando
com irmãos, até mesmo com o irmão Odaelson, né, que está aqui na aula hoje. Certa vez eu estava conversando com ele e a gente estava falando, né, de pequenas coisas no dia a dia da nossa vida, assim, que a gente faz e depois que fez, aí você se lembra que aquilo era proibido por Deus, né, que você não deveria fazer aquilo. E aí você fica muito envergonhado, você logo pede perdão a Deus e fica extremamente preocupado. Mesmo sendo umas simples coisas, mas a gente não quer entristecer o coração do Senhor de maneira nenhuma. Então, olha que interessante isso, né? O desejo de vencer o pecado e o fato de que a sua vida mudou já é uma evidência que você conhece Jesus. Uma pessoa que não conhece Jesus Cristo não se preocupa com o pecado, especialmente os pecados que não são óbvios para os outros que os veem. Eu mencionei aqui na nossa primeira aula a vida de Martinho Lutero, o principal reformador da igreja. Não foi o único reformador, né? Existiram outros, mas Lutero foi o mais influente desses reformadores. E uma das características da vida de Lutero, quando ele vivia no mosteiro, quando ele era um sacerdote católico, uma das características da vida dele era querer ser uma pessoa perfeita diante do Senhor, a ponto dele constantemente, várias vezes ao dia, correr para se confessar com outros padres ali, porque Lutero acreditava que se ele morresse sem ter confessado algum pecado, por mínimo que fosse, ele não seria salvo. Então, olha a preocupação de uma pessoa que começa a entender o quão importante é uma vida de santificação diante do Senhor. Você começa a querer fazer tudo o que é do agrado de Deus. Você começa a querer tirar da sua vida tudo aquilo que entristece o Senhor. E começa a submeter a sua vida ainda mais à autoridade de Deus e às ações do Espírito Santo para moldar aquilo que é necessário ainda em você. Então, lembrem-se, irmãos, obediência não é seguir regras na nossa própria capacidade de obedecer. Obediência é subordinar os nossos desejos e a nossa vontade à vontade de Deus, deixando que Ele transforme esses nossos desejos e nos fortaleça o coração para que sejamos submissos a Ele. Vamos estudar a importância da obediência nessa lição, contrastando com o legalismo religioso atual, ok? Tem uma história bíblica muito interessante, eu quero contar ela para vocês. Dentre os 12 irmãos de José, José parecia que era o filho preferido de seu pai, né? Dentre os 11, na verdade, né? Porque eram 12, José mais 11. Então, dentre os 12 filhos de Jacó, vamos dizer assim, a Bíblia aponta características de que José era o filho preferido do seu pai. E não é bom para um pai agir dessa maneira, dar privilégios para um filho e tratar com menos privilégios outro, que foi o que aconteceu com Jacó. José não era culpado da maneira como ele era tratado e amado pelo seu pai, diferente dos outros irmãos. Não que Jacó não amasse os seus outros filhos, mas ele tinha um amor muito especial por José. E a preferência de Jacó por José começou a gerar inveja e ressentimentos entre os outros irmãos. Um dia, José teve um sonho. E no sonho, ele via os seus irmãos se prostrando diante deles. José deveria ter guardado esse sonho para si mesmo, mas ele contou feliz e alegremente para os seus irmãos o sonho. Os irmãos não reagiram alegres como José imaginava, muito pelo contrário. Esse sonho fez com que os irmãos aumentassem ainda mais o ódio que já tinha por José. Um dia,
Jacó enviou José para visitar os seus irmãos no campo quando eles estavam tomando conta dos rebanhos do deserto. Quando eles viram José chegando, alguns dos irmãos já queriam matá-lo naquele momento, mas resolveram vendê-lo como escravo e depois enganar seu pai, dizendo que ele tinha sido atacado por uma fera do campo e morto. Então José foi vendido para ser escravo de um homem muito importante no Egito. E em vez de ficar amargurado, entristecido e frustrado da vida, José serviu aquele senhor, de nome Potifar, com integridade, com amor, com dedicação, mesmo sem ser escravo. Logo, Potifar descobriu que poderia confiar tudo nas mãos de José para ver o seu caráter. Nesse meio tempo, a esposa de Potifar tentou seduzir José por achar ele um jovem bonito. José, esquecido por todos, longe de sua família, ele poderia simplesmente ter cedido às tentações daquela mulher. Mas ele, sendo um homem de muita integridade, devido ao seu relacionamento com Deus, ele sempre fugia dessas tentações. A mulher de Potifar, sentindo-se frustrada por não ter conseguido seduzi-lo, o acusou de tentar violentá-lo. Agora, se Potifar tivesse acreditado em sua esposa, ele teria mandado matar José. Mas isso não aconteceu. Vimos diferente. Potifar enviou José para a prisão, mesmo sabendo que José era inocente. E mesmo assim, na prisão, José manteve a sua integridade e o seu respeito. Lá, José também se destacou. O carcereiro logo percebeu o caráter excelente de José e o colocou para cuidar dos outros prisioneiros. Haviam dois importantes ali, que serviam na mesa do rei, o copeiro e o padeiro-chefe, que serviam na mesa de Faraó. Esses dois homens tiveram cada um sonho e ficaram amargurados ali dentro da prisão com o sonho que eles tiveram. José, então, interpretou o sonho daqueles homens, indicando que um seria restaurado no seu cargo e outro seria morto, né? Seria degolado. E logo aconteceu. E José pediu uma coisa para aquele que seria restaurado. Olha, lembra-se de mim quando forem restaurados e estiver na presença do rei. Porém, ele foi esquecido e continuou preso por mais 2 anos. Faraó, então, tem um sonho. E ninguém no Egito podia interpretar aquele sonho. Naquele momento, foi que o servo se lembrou de José na prisão e contou para o rei como José havia interpretado o sonho dele. José, então, foi convidado a se apresentar diante de Faraó e interpretou o sonho. E José falou para Faraó que Deus estava avisando que viria 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Irmãos, essa história de José, ela fascina a nossa vida. A gente, como cristãos, nós temos o hábito de imaginar que na nossa vida, por sermos um seguidor de Jesus, tudo será perfeito e lindo. Ninguém imagina que servir a Jesus pode ser uma vida de desafios. Ninguém pensa ou quer pensar que servir o Senhor Jesus pode ser uma vida de provas constantes, de lutas e guerras espirituais e físicas. Para a gente ter uma ideia, aquela fome, aqueles 7 anos de fome que sobreveio sobre toda a terra do Egito e as vizinhanças, atingiu a humanidade. Atingiu as pessoas ali e, consequentemente, atingiu também a família de José. Deus usou daquela maneira, e a palavra de Deus diz isso, para enviar José na frente para o Egito, para preservar a vida de seus familiares, para que estes não morressem de fome durante esse período. José chegou na frente, mas a caminhada de José até lá não foi em uma carruagem real direto para um palácio. Ele foi vendido como escravo,
ele foi acusado de coisas que ele não cometeu, ele foi lançado na prisão, até Deus colocar ele como a segunda voz em autoridade máxima em todo o Egito. Irmãos, isso reflete também para nossas vidas. Nem sempre a nossa caminhada com Cristo vai ser fácil. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, é uma caminhada árdua. Por isso a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. Os desafios são constantes. E a nossa alegria será completa quando nós chegarmos na presença do Senhor. Então, nunca reclame ou simplesmente baixe a cabeça e desista quando vocês verem as coisas dando errado, quando as provas estiverem grandes demais, quando os desafios baterem na porta, porque é a maneira como Deus está usando para te fortalecer. É a maneira que Deus está usando para te abençoar, é a maneira que Deus está usando para te ensinar a viver na presença dele. Então, atente para isso, né? Precisamos lembrar que a santidade de José, ela não foi afetada por todo aquele contexto que José viveu. José ele é exemplo de um homem que viveu uma vida santa diante de Deus, muito antes dos mandamentos serem dados. A razão de José ter vivido uma vida santa foi porque ele percebeu que Deus não agia em todas as circunstâncias. Ou melhor, pelo contrário, ele percebeu que Deus agia em todas as circunstâncias. José conseguiu ver sua vida não pela perspectiva humana, mas pela perspectiva de Deus. Depois de passar por muitas dificuldades e injustiças, José perdoou incondicionalmente as pessoas responsáveis por tudo aquilo que havia passado. E ele enxergou que tudo aquilo era plano de Deus na vida dele. Ele poderia ter ficado amargurado com os seus irmãos, com as pessoas que os colocaram ali, que os colocou ali. Mas muito pelo contrário. José entendeu que Deus havia usado os seus irmãos e a ira dos seus irmãos para mandá-los para o Egito, para preservar sua família e muitas outras vidas que dependeu dos alimentos que José guardou para satisfazê-los durante o período de grande fome. Quando José perdoou as pessoas responsáveis por colocá-lo ali como escravo, ele disse: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então entendam o que eu acabei de dizer, né? Muitas vezes o sofrimento na vida do seguidor de Jesus é o caminho para abençoar não somente a vida daquele seguidor, mas a vida de outras pessoas também. Porque as nossas atitudes, as nossas ações e até a nossa fé, ela reflete não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão também na nossa volta. Esse texto se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. Somente uma vida transformada por Deus pode levar uma pessoa a perdoar dessa maneira, como José perdoou. Amém? Amém. Jorge, pode falar, meu irmão. Um exemplo disso é que o senhor tem falado sobre as dificuldades, sobre a história de Nabucodonosor. Quando... Abaixa o áudio. Tá baixo? Tá. Tá muito baixo. Ixi, não sei por que tá baixo. Tá alto agora? Oi. Melhorou. Melhorou? Então tá certo. Tá melhor. Pode falar. O exemplo disso é de Nabucodonosor, com Isaac, Sadraque e Abednego, sobre mandar eles para a fornalha. É pelas essas dificuldades aí. Sempre na história, sempre vai ter alguém contra aqueles que Deus escolheu. E esses contra servem de fortalecer aqueles que Deus escolheu.
na história da Bíblia, em muitas histórias, não só essa, mas outras também. Então isso possa refletir nessa história para nossas vidas também. Pelas dificuldades, faz a gente crescer, tanto como Deus usou outras pessoas para fazer crescer os seus filhos e exemplificar a sua glória. É isso mesmo. A gente precisamos observar, né, que tanto na Babilônia, como com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, no caso Nabucodonosor, como houve outras situações também em que as pessoas foram perseguidas por sua fé e passaram por grandes desafios, mas isso influenciou e abençoou a vida de muitas pessoas pela fé daqueles homens. Né? Um exemplo disso são os mártires da igreja, da história da igreja. O evangelho só chegou até nós por causa daquelas pessoas que foram perseguidas, foram maltratadas e mortas pela sua fé. E foi o canal que Deus usou para que o evangelho se espalhasse por todo mundo. Então, nós dificilmente compreendemos realmente o agir de Deus na nossa vida. Quantas e quantas pessoas, nos momentos mais difíceis da sua vida, elas começam a se questionar, né? Por que as coisas acontecem dessa maneira? Por que Deus permite que aconteça assim? E, na verdade, em vez de começarmos a fazer esse tipo de perguntas para Deus, seria melhor orarmos ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê compreensão do plano dele para a nossa vida, que é sempre diferente, quase sempre diferente daquilo que nós imaginamos que seja, né? Ok? Sim. Então, José, ele não ficou magoado com seus irmãos, porque ele sabia que Deus era o quê? Quem sabe? Quem respondeu aí? Toda circunstância. Falhou, irmão. Responda de novo, por favor. Então, estamos na página 64. 64. José perdoou seus irmãos. A resposta. Aí é o número 2, né? Ele perdoou seus irmãos incondicionalmente. Número 1. José não ficou magoado com seus irmãos porque ele sabia que Deus era... Sobre toda a circunstância. No meu está direto. Sobre toda a circunstância, incluindo o que levaram à prisão. Que Deus era com ele. Não tem a coluna para preencher, pastor. Foi direto aqui. Então foi uma falha da gráfica aí. Uhum. Tá. José, ele não ficou magoado com seus irmãos porque ele sabia que Deus era soberano sobre todas as circunstâncias. Incluindo as que o levaram à prisão. Número 2, José, ele perdoou seus irmãos incondicionalmente. Não foi um perdão superficial, não. Ele perdoou de verdade. E terceiro, a situação de José mudou quando ele interpretou o Sonho de Faraó. Exatamente. Agora tem umas perguntinhas pessoais aqui, considerando a vida de vocês. Quais são as dúvidas que vocês têm acerca da sua posição em Cristo? Alguém respondeu essa? Sim. Pode, por favor. Tem uma aqui, uma dessas perguntas aqui, está falando, eu tenho um papel no serviço de Cristo, mas eu só mudo a parte eu tenho, porque eu percebo que eu tenho. Mas qual é esse papel no serviço de Cristo? E será que, para esse objetivo, eu tô certo, assim, questões de conhecimento, ou que eu tenho aprendido no meu dia a dia, no meu relacionamento com Cristo, ou eu estou abaixo desse objetivo? Aí é dessa maneira que eu penso aí. Entendi. No caso, a preocupação é de saber se o senhor está, de fato, executando o propósito pelo qual Deus te chamou, né? Uhum. É isso, irmão? É isso mesmo. É uma pergunta que acredito que a maioria daqueles que são seguidores de Jesus e se preocupam em viver uma vida que agrada ao Senhor, né? Porque tem muitas pessoas que simplesmente se dizem crente, mas não estão nem querendo saber, né, qual a vontade de Deus para a vida delas. Mas aqueles que de fato se preocupam em viver uma vida
que agrada a Deus, ele sempre se coloca nessa pergunta. Muitas vezes eu me coloquei nessa pergunta, né? Será que de fato é esse o propósito de Deus para minha vida? Será que esse é o plano de Deus para mim e eu de fato estou fazendo aquilo que Deus quer? Mas eu acredito que a resposta, né? Acredito não, tenho absoluta certeza que a gente encontra a resposta dessa pergunta na palavra do Senhor quando nós estudamos ela. Deus, ele não nos chamou, eu já falei isso aqui nos estudos anteriores, Deus, ele não nos chamou simplesmente para nós sermos crente e salvar, para que ele salve nossa própria vida. Propósito principal, já coloco isso aqui, né? Propósito de Jesus para com a igreja é o quê? Evangelizar o mundo. Então, Deus nos chamou para esse propósito. A nossa missão, né? A gente faz a vontade de Deus quando a gente cumpre aquilo que está na palavra dele. Em diversas vezes, Jesus nos coloca nessa posição de ser um instrumento dele para levar o evangelho a outras pessoas que ainda não o conhecem. Ele falou isso antes da sua ascensão para o céu, lá em Mateus 28, 19, quando ele manda fazer discípulos, batizar, lá também em Marcos 16, 15, mas ele também falou isso em Atos, também antes da sua ascensão para o céu, quando ele diz, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Ele também falou isso lá em João 15, quando ele nos compara com a videira, quando ele diz que nós precisamos produzir frutos, e esses frutos nada mais são do que pessoas levadas a relacionamento com Deus. Muitas pessoas acham que o fruto da vida de um seguidor de Jesus, que Jesus cobra ali, é uma vida de obediência, é atividades regulares dentro da igreja, é ajudar o necessitado, é dar esmolas. Essas coisas também são frutos, mas aquele fruto que Jesus menciona na videira ali, é o fruto da parábola do semeador, é a semente que se multiplica, que produz outros frutos. Então, quando a gente está vivendo nessa prática, e a gente está, de fato, executando isso nas nossas vidas, nós sabemos que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer de nós. De uma coisa eu tenho certeza, Deus, ele não nos chamou para a gente ficar esquentando o banco de igreja, né? Somente ali dentro das quatro paredes com a Bíblia na mão, cantando hinos bonitos e lendo palavras bonitas. Enquanto isso, pessoas padecem no pecado fora da igreja. A igreja é importante, mas a igreja, a função principal da igreja é essa, né? A gente se reúne como seguidor de Jesus, para a gente se fortalecer, para a gente ampliar também o nosso conhecimento, porque ali a gente tem conhecimentos trocados ali, momentos de adoração em grupo, mas a gente se fortalece para a gente ir evangelizar o mundo, para a gente buscar de fato os pecadores para Deus. Creio que esse é o principal propósito nosso aqui nessa caminhada com o Senhor Jesus, né? E o nosso papel no serviço dele. O quinto, qual a maior barreira para o seu crescimento espiritual? Alguém respondeu essa? O meu é particular. É o trabalho, é o meu trabalho. Isso aí eu posso, assim, nunca deixei, né? Eu nunca deixei de estar congregando, de estar na prática da igreja, como você sabe, mas, infelizmente, isso eu posso afirmar, assim como nós temos muitos testemunhos, pessoas que se formaram, né, como eu até comentei com o irmão, estudaram, se formaram, almejaram uma profissão, uma categoria elevada, ou seja, se preocuparam tanto em profissionalismo no trabalho e acabaram esquecendo da sua base, que era a igreja, ou, né, louvar o Senhor. Então, a minha dificuldade, que eu digo, a barreira, seria o trabalho, que me tira, eu acho que não é só eu, muito, a maioria, tira praticamente o nosso tempo todo, né? Para nós estudar, para nós louvar, evangelizar. Então, nós fazemos, mas é aquilo limitado, aquilo corrido. Então, em particular, para mim, a minha maior barreira hoje, para o meu crescimento espiritual, para fazer esse trabalho, justamente, levar, evangelizar, não que eu não faça, mas eu queria fazer mais ainda, né? Seria o trabalho. Pastor, eu respondi também. Amém. Irmão Edmar, quer falar? Quero sim, Leandro. Na época, Leandro, que eu fiz estudando essa apostila, e essa pergunta que o Nonato fez para mim, qual era a maior barreira, era por falta de uma esposa.
E aí eu fui, arrumei uma esposa e a barreira continuou, do mesmo jeito. E agora, vai entender isso, hein? Aí, Agora sim, essa aí, Ainda bem que a esposa não se tornou a barreira, né? essa aí se se tornou tornou, barreira tornou mesmo. uma corda no pescoço. Aí, mano, é só mesmo. Essa É foi só a mesma boa. palavra mesmo, constantemente. Porque parece que a barreira aumentou. É, que Verdade. aumentou, que você faz que eu ia maior. aumentar a despesa, aumentou. E aumentou a preocupação também, né? A preocupação aumentou aí, rapaz. Mas, realmente, Agora, eu essa barreira. comentando com o irmão aí, né? Eu falei pro irmão também, né? A gente teve um tempo junto aí, né? A gente bateu nessa tecla aí, né? Nesse negócio do... Ele falou do trabalho, né? Disse, irmão, o trabalho também para mim ocupa muito meu tempo, né? A gente preocupa muito no trabalho secular, né? Porque às vezes eu falei para ele, irmão, a gente tem muitas coisas, né? A gente tem um compromisso às vezes com a família da gente, né? Que nem o irmão falou, com a esposa, com os filhos, com as dívidas, essas coisas. O trabalho tira muito a gente. Eu falei para o irmão, tenho vontade assim também de fazer o trabalho do Senhor. Até eu comento, cara, eu falei assim com a minha esposa, que eu disse assim, quando eu me aposentar, né? Quando eu me aposentar, que eu vou aí eu tenho um rapaz, tem um vizinho meu que ele fala, né? Que ele é pedreiro. Quando ele se aposentasse, ele ia jogar todas as ferramentas dele fora, né? Todas as ferramentas dele fora. Aí quando eu me aposentar também, eu acho que eu vou fazer o meu, né? Porque ele diz que aqui em Coatipulândia a gente vê, né? Que muitas pessoas falam, quando eu me aposentar, tá, eu vou deixar de fazer isso, aquilo. Mas a gente vê que a pessoa continua trabalhando mais, né? A pessoa diz assim, esse cara é aposentado aqui, continua na roça, continua plantando manioco, continua plantando feijão, continua fazendo isso. Mas o cara tá aposentado fazendo isso, eu digo, rapaz, eu acho que o único que vai cumprir é eu, porque quando eu me aposentar não vou fazer mais isso, não. Eu vou fazer o trabalho de Deus. Eu digo assim, eu penso assim, né, me aposentar e fazer a obra do Senhor, né, porque eu acho que o trabalho secular, para mim, vai parar, né, de me preocupar, né, pagar as contas, por exemplo, que a pessoa trabalha no trabalho, a pessoa trabalha assim, a pessoa fica preocupada, será, Senhor, que eu vou ganhar esse dinheiro para pagar aquilo que eu estou devendo, né? Então, eu digo assim, né? Eu tenho essa experiência assim, né? Tenho essa convicção comigo que se eu chegasse a me aposentar, eu tinha mais tempo para a obra do Senhor Jesus, né? Realmente a situação é bem delicada nessa situação. Mas, assim, a gente já falou que em todas as áreas que a gente está na nossa vida, ela se torna um campo missionário para nós. Verdade. Isso foi verdade. E devido isso na prática, né? Eu trabalhei lá em São Luís, no Maranhão, junto com o irmão Adaelso lá, e a fábrica que a gente trabalhava era o nosso campo missionário ali. Toda de manhã era 15 minutos de DDS, 10 minutos era o diálogo diário de segurança, 5 minutos o encarregado já deixava reservado para a gente falar da palavra de Deus. Dei uma mensagem, evangelizar, pregar um pouco, e nos contatos com os amigos e colegas, companheiros de trabalho ali dentro, a gente sempre estava falando de Jesus, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, como o irmão Joás falou, né? A gente compreender aonde Deus nos coloca para executar o plano dele. Nem sempre a gente vai ser um missionário que vai estar nos campos distantes. O plano de Deus, às vezes, pode ser exatamente onde a gente está, né? A gente precisa orar para compreender e entender isso. Pode ser que chegue um momento em que o Senhor tenha tempo integral para dedicar a sua vida para o Evangelho, e, como o Senhor disse, muitas pessoas falam isso e acabam, quando chega esse momento, não dedicam, né? E às vezes, quando está trabalhando, faz mais pelo Evangelho do que quando se aposenta, que aí não consegue fazer mais nada, né? Então, Deus, ele sabe todas as coisas, ele conhece o nosso coração, então, ele tem já traçado direitinho a maneira como cada um de nós vai se encaixar dentro desse propósito, desse plano dele para a nossa vida, né? Mas esse trabalho secular é uma grande barreira na vida de crescimento espiritual de muitas pessoas, né? Aqui mesmo na nossa igreja, tem muitos irmãos que faltam muito culto porque trabalham plantões, trabalham turno e
muitas vezes os plantões caem no dia de culto, caem no dia de estudo bíblico, caem no dia de uma visita e acaba... e a pessoa reclamava quando não tinha um emprego, né? Então, Deus deu um emprego, então a pessoa tem que acostumar a se adaptar, né? Mas é isso, irmãos. Deixa eu fazer a próxima pergunta aqui. A sexta pergunta. Das disciplinas espirituais, quais você mais precisa praticar? Todos estão lembrados das 7 disciplinas espirituais? Acorda aí. Eu acho que é orar, né? A oração é uma, né? Então, minha oração, né? Comunhão, Comunhão, é certo também. vem comunhão. O senhor sabe recordar aí, recordar esses 7? A palavra, né? É uma disciplina espiritual também. Santificação. Santificar, caminhar com Cristo. Tem algumas que... Tem alguma que você diga assim, essa eu preciso praticar mais, essa eu preciso mais aplicar na minha vida? Pastor? Pode falar, meu irmão. Sobre essas disciplinas, eu não tinha lembrado dessas 7 aí, né? Mas eu respondi sem base nessas 7. Eu respondi 2. Quer dizer, Pode falar. meditar mais na palavra e comunhão. Exato. Eu ouvi meditar mais na palavra, o senhor falou outra. Comunhão. Comunhão. Baixo o áudio. Tá um pouco baixo, mas... Ok. Muito bom. Ok. Vamos continuar, então, irmãos. A obediência e a adoração, né? Vamos falar um pouquinho sobre a base da obediência. Já falei que a obediência forçada não é uma obediência que agrada a Deus. Poderíamos obedecer só pelo fato de sentirmos medo da punição pela desobediência. Isso também não é temor, como a Bíblia diz que a gente precisa temer o Senhor. Ou poderíamos querer ser abençoado através da obediência, como é o que acontece na maioria das vezes. Isso não é amar a Deus. Ou ainda, poderíamos querer obedecer só porque é a nossa responsabilidade, porque é nossa responsabilidade. Mas João 14, 21 fala, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que interessante isso, né? Muitas pessoas, elas de fato obedecem o Senhor exteriormente, porque elas querem ser abençoadas. É uma das coisas mais comuns que a gente vê dentro da igreja hoje. Se vocês observarem, as igrejas que colocam aquelas placas lá, Igreja da Bênção, Igreja da Vitória, Igreja da Prosperidade, Igreja do Sucesso, são igrejas abarrotadas de pessoas. Abarrotadas de pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem essas coisas. Elas querem algo em troca da sua fé. Eles não se contentam com a promessa de salvação e vida eterna. Eles querem algo que materialize essa troca. Eu só dou o meu dízimo, porque a Bíblia diz que Deus abençoa, abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas. E aí a pessoa vai lá e eu só dou o dízimo, porque se eu não der, o meu dinheiro não vai ser abençoado, meu dinheiro vai desaparecer. Então, as pessoas sempre estão pensando em um retorno, uma troca por aquilo que fazem para Deus, né? As pessoas não enxergam que obediência é um ato de amor, incluindo também o dízimo e a oferta. É um ato de amor para com Deus. Não deve ser jamais confundido com obrigações religiosas. A obediência, ela é o fruto do nosso, acabei de falar, nosso amor para com Deus, né? Quando nós amamos a Deus, nós queremos fazer aquilo que agrada a Ele. E isso inclui todas as áreas da nossa vida.
santificação e adoração. Uma vida de obediência, ela começa com adoração. Nós vemos que a adoração é contemplar e focalizar no caráter de Deus. Isso nos conforma à sua imagem. Já lemos 2 Coríntios 3,18, quando nós estudamos a importância de se contemplar a Deus em relação à adoração, o texto que diz, todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem nenhuma barreira, sem nada que nos atrapalhe ou que impeça o nosso relacionamento com Deus, o texto diz que contemplando como por espelho, ou seja, indiretamente, a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, a adoração, ela faz o quê? Transformar. Ela transforma as nossas vidas progressivamente, né? Continuamente. A palavra usada aqui indica que é um processo, não é algo que acontece uma única vez. Seremos transformados constantemente, ou precisamos ser. A frase de glória em glória, ela pode ser traduzida por aquilo que é cada vez mais gloriosa. Quer dizer, cada vez mais devemos refletir o caráter de Deus nas nossas vidas. Bem? Já falei para vocês sobre a palavra grega, metamorfo, indicando essa transformação que Deus quer na nossa vida, né? É algo que muda constantemente, não é algo que aconteceu uma única vez, né? Lá no 9, questão 9, né? Deixa eu ver aqui, acho que eu acabei pulando aqui. Questãozinha 9 aí na lacuna para responder, diz que essa transformação é para refletirmos cada vez mais a imagem de Deus. Imagem de Deus. Exatamente. A obediência à lei. Pessoas pensam que a lei é uma lista de regras que Deus estabeleceu para nos testar. Os 10 mandamentos, eles não são normas para cumprirmos na nossa força, a fim de merecermos o favor de Deus. A lei é simplesmente um reflexo do caráter de Deus. Deus deseja que sejamos como Ele é, por isso expressou a sua vontade e o seu caráter através das suas leis. Vamos olhar de novo os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 a 17, para vermos como eles tratam a adoração. Alguém pode ler, por favor? Pode abrir Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui? Amém. Muito obrigado. Amém. Irmão. Deus abençoe. Olha só. Primeiro mandamento, Deus diz, não terás o quê? Outros deuses. Quem respondeu? Outro Deus diante de mim. Outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as Adorarás. adorarás, né? Temos aqui o segundo mandamento. Deus falou para não Adorar. adorar qualquer objeto, qualquer que seja o objeto, Deus não quer essa adoração. Ele quer que a adoração seja dirigida somente para Ele. Imagem de escultura, ele não fala só a imagem, né? Todo mundo só relaciona esse texto com as imagens da Igreja Católica, mas é qualquer imagem ou qualquer objeto que a pessoa o coloque como um instrumento de adoração, é proibido por Deus. Ele diz também que não há o quê? Outro Deus. Não há outro Deus com quem possamos dividir a nossa lealdade. Não há outro Deus. Observe que o D aí ele está minúsculo, né? Não há outro Deus que possamos dividir. Ele disse, não terás outros deuses. Então, não há outro Deus que possamos dividir essa adoração. A nossa adoração ela deve ser exclusiva do Senhor. Deus quer intimidade. Ele exige ser o foco do nosso amor, da nossa honra e do temor. Essas proibições contra as falsas adorações não é egoísmo da parte de Deus, mas reflete o seu desejo de ter intimidade com Deus e de ser o nosso único Deus. Continuando, o próximo mandamento, ele diz, terceiro mandamento, não tomarás, não. O nome. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha só, Deus não quer que tratemos o seu nome, o nome que reflete o seu caráter, como uma coisa qualquer, né, sem nenhum tipo de reverência. Isso mostra que Deus é santo em seu caráter e nas suas ações. Aqui tem uma observação interessante. O quarto mandamento é o único mandamento relacionado à lei cerimonial dada aos judeus. Este mandamento foi dado por vários motivos. Primeiro, era um mandamento que fazia distinções entre judeus e as pessoas das outras nações, lá em Êxodo capítulo 31, versículo 12. Segundo, esse mandamento levou os judeus a lembrarem dos 7 dias da criação do mundo. Êxodo capítulo 20, do verso 8 a 11. Terceiro, esse mandamento levou os judeus a lembrar da escravidão que eles tiveram no Egito, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 a 14, onde eles trabalhavam de domingo a domingo, sem descanso. E quarto, esse mandamento ele prefigurava Cristo. O descanso representa a nossa salvação em Cristo Jesus, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 8 a 10. Então, lembrem-se disso, o sábado ele não era o dia designado para a realização dos cultos, mas um dia de descanso do trabalho durante a semana. Ok? Quinto mandamento.
honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Quando honramos as autoridades que Deus coloca sobre nossas vidas, nós estamos honrando o próprio Deus. Sexto, não matarás. Não devemos matar os outros, porque Deus é a fonte da vida, ele tem o poder sobre a vida e a morte. Deixe ele fazer esse julgamento. Sétimo, não adulterarás. Não devemos ser infiéis a nossos cônjuges, porque Deus é fiel. Oitavo, não furtarás. Não devemos roubar, porque Deus é a fonte de todas as coisas em nossas vidas. Roubar é uma negação da habilidade de Deus de providenciar para nós aquilo que nós precisamos. Nono, não dirás falso testemunho, ou seja, Deus não quer que vivamos na prática da mentira, porque Deus é verdadeiro e ele não mente. Tito 1:2 diz que ele é o Deus que não pode mentir. E o último, 10º mandamento, não cobiçarás. Não devemos cobiçar as coisas dos outros, porque Deus deve ser sempre a nossa satisfação. Uma observação sobre esse 10º mandamento aqui é que esse mandamento ele é diferenciado de todos os outros mandamentos, porque a cobiça ela é algo que vem do interior do coração das pessoas, é algo que vem de dentro. Ele é um mandamento próprio, né, único da pessoa. É um pecado, na verdade, né? Ninguém pode ver a cobiça que habita nas pessoas, a não ser que fale abertamente para elas sobre essa cobiça. A cobiça indica uma atitude pecaminosa e não uma ação. Diferente dos outros mandamentos, né? Para adorar outro Deus, outra imagem, precisa de uma ação. É preciso que adore, que se prostre, que preste culto, que cultue, né? Para falar o nome de Deus em vão, é preciso uma ação também. Você precisa falar, precisa pronunciar algo. Desobediência pai e mãe é ação. Violar o sábado, né? Que Jesus nos libertou desse mandamento, né? Mas requeria também uma ação. E todos os outros, matar, adulterar, roubar. Agora, a cobiça não envolve ação. É simplesmente o ato interior de uma pessoa, né? Algo que a pessoa tem dentro dela, de desejar fortemente aquilo que os outros têm, e ninguém fica sabendo que ela tem isso, a não ser que ela própria conte para alguém, né? Irmão Leandro. Então, sim? Essa cobiça tem algum comparativo, assim, eu fico na dúvida, com a inveja? Se aplica alguma coisa ou tem alguma mudança? Eu creio que é exatamente Os isso. dois juntos, né? Uhum. É a mesma coisa, né? Não há diferença entre a cobiça e a inveja, né? Porque o invejoso, ele de fato, ele deseja o que o outro quer, né? O que o outro tem. A cobiça, ela não é diferente, né? Tem relação. Ok. Esses 10 mandamentos, ele vem do próprio caráter de Deus. Então, devemos obedecer e viver de uma forma que reflita a imagem de Deus em nós. A obediência a esses mandamentos será algo natural para aqueles que foram regenerados por Jesus, os nascidos de novo. Sempre preciso lembrar isso, deixar muito claro. A obediência aos mandamentos pelos regenerados, por aqueles que nasceram de novo, não é o caminho para a salvação. As pessoas acham que vão ser salvas ainda por obedecerem os mandamentos. Nós precisamos lembrar que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. E isso não vem de nós, é um dom que Deus nos dá. Então, a obediência é algo que reflete o caráter e a imagem de Deus na nossa vida, mas essas coisas não irão nos levar à salvação. Sempre coloca tanto obediência como o fruto de um relacionamento com Deus, como as boas obras, tudo isso é consequência da nossa salvação. Nós não obedecemos os mandamentos para ser salvos, mas sim porque nós fomos salvos, porque Deus nos salvou, Deus nos regenerou, nos chamou para viver com Ele. Reflete uma vida de obediência, reflete uma vida de boas obras, reflete uma vida de frutos, de produzir frutos para o Senhor. Então, que tenhamos isso em mente, né? Da mesma maneira,
o cuidado quando a gente pratica as disciplinas espirituais. Eu falei já isso aqui. Nós não praticamos as disciplinas espirituais para ser salvo. Essas coisas, elas somente refletem a nossa intimidade e a nossa adoração para com Deus. Amém? Amém. A gente chega ao final da nossa aula, né, com essa leitura dos mandamentos aqui, e na nossa próxima aula, se Deus nos permitir, nós continuaremos aqui de onde nós paramos, ok? Nós vamos finalizar por aqui, para que a gente tenha aquele nosso tempinho de divisão de grupos, e que Deus nos abençoe, e até a próxima aula, se Ele nos permitir.